Nossa Larissa Rodrigues, em Brasília, está acompanhando os bastidores no Congresso sobre essa negociação da proposta de emenda à Constituição e vai explicar melhor para a gente. Lari, bem-vinda, boa noite. Como é que tem sido vista e discutida essa PEC por enquanto? Oi, Roberta, boa noite para você, para quem acompanha a gente. Pela manhã tivemos essa reunião e saíram os envolvidos afirmando que sim, que seria construída uma proposta de emenda à Constituição para poder então furar o que a gente chama de teto de gastos e liberar pelo menos que num primeiro momento não fosse preciso seguir essa regra para bancar em especial o Auxílio Brasil. Tanto que depois alguns interlocutores do PT chegaram a ir conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Me disseram que Lira recebeu muito bem esses interlocutores e disse que estava à disposição de colocar para rodar qualquer tipo de projeto que o novo e futuro presidente da República quisesse priorizar. Inclusive, estavam ali naquele primeiro momento discutindo se essa PEC, proposta de emenda à Constituição, começaria a tramitar pelo Senado ou se, para tentar agradar o Lira, começaria a tramitar pela Câmara dos Deputados. Mas, agora à tarde, a gente viu uma mudança nessa tentativa de ser uma PEC. Alguns parlamentares, incluindo nesse grupo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, começaram a defender não ter uma necessidade de se aprovar uma PEC. Vou explicar por quê. Uma PEC, ela exige o que a gente chama de um quórum qualificado para sua aprovação. Precisa de que pelo menos 3/5 dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, aprovem em 2 turnos, em 2 votações. Esses parlamentares com quem eu conversei afirmam que, primeiro, a gente está muito perto do fim do ano, que seria difícil tramitar todo esse processo da PEC no Congresso Nacional nas 2 casas e que depois a intenção do PT seria com essa PEC tirar do teto de gastos não só o Auxílio Brasil, que tem um conjunto ali, um consenso de que é preciso continuar bancando em R$600 o Auxílio Brasil ano que vem, mas colocar outras coisas que para esses parlamentares não é nesse primeiro momento tão importantes, como por exemplo o aumento real do salário mínimo. Agora então à tarde há um movimento de se afirmar que poderia via crédito extraordinário, se o TCU, o Tribunal de Contas da União, autorizar e der o ok, liberar pelo menos nos primeiros meses do ano que vem o pagamento desse auxílio em R$600. Aí, ano que vem, com o novo governo e novo Congresso, poderia se questionar e tentar aprovar essa PEC para tornar permanente. Entre os parlamentares que não querem votar a PEC e apenas que o TCU libere, estão MDB também e há uma pressão ali por parte do PSD que o próprio PT está tentando se aproximar. Conversei com alguns ministros do TCU que me disseram ser possível sim tentar abrir essa exceção e aprovar via crédito e liberar o Auxílio Brasil via crédito extraordinário e não via PEC. Agora, claro, a gente vai seguir acompanhando os movimentos porque o PT insiste nessa proposta, Roberta. É isso, Lari. Vamos seguir acompanhando. Obrigada pelas suas informações e temos já Fernando Nakagawa para conversar com a gente sobre essa discussão de uma PEC, Naka, no momento que a gente está vivendo. Como é que você está vendo tudo isso? Boa noite, Roberta. Esse é o momento da decisão política, de fato, porque Brasília vai ter que decidir o que estará nesse texto. A Larissa até trouxe essa hipótese de não ser uma PEC. Esse seria um caminho distinto do que a maioria do mercado financeiro está traçando, do mundo econômico, está monitorando neste momento. Por que é importante entender o que estará dentro da PEC? Porque isso vai definir o tamanho do rombo, do estouro do teto, do estouro das regras fiscais que a gente vai observar no ano que vem. O mercado financeiro, o mundo da economia, já dá de barato. Vai ter um estouro do teto, é o chamado waiver, né? Aquela licença para gastar. Agora, o problema é entender o que virá de contrapartida. Será que este governo vai conseguir passar alguma reforma? Será que a gente vai ter a discussão em paralelo, ao mesmo tempo, de um novo marco fiscal? Na hora de gastar, todo mundo adora em Brasília, mas na hora de fazer a contrapartida, isso é muito mais duro. Temos que ver se Brasília vai conseguir ou não, de fato, oferecer uma contrapartida, Roberta. Tá certo, Naka, vamos acompanhar. Obrigada pela sua participação até agora, mas você volta já para falar de outros assuntos também.